Mais uma vez nos reunimos em seu nome e em nome de Deus, nesta casa de oração. E agradecemos por esta oportunidade. Também agradecemos à equipe espiritual da casa, em especial, a que trabalha conosco aqui aos domingos. Que possam esses espíritos queridos e amigos nos auxiliarem no estudo que faremos, que possamos ser intuídos para que tenhamos o melhor entendimento daquilo que vamos ver, comentar, e que nós possamos, Senhor Jesus, firmar dentro de nós esses conceitos todos que a espiritualidade superior nos trouxe no Livro dos Espíritos e nos demais livros da codificação de Kardec, os ensinamentos dos Espíritos. Pedimos que possamos manter um clima de paz, de harmonia, de entendimento ao longo desta hora de estudos. Pedimos que os nossos companheiros que estão em seus lares também sejam visitados e amparados pela equipe espiritual, trazendo uma atmosfera fluídica agradável, de paz e de harmonia em seus lares. Também pedimos, Senhor, que todos os grupos de evangelização, desde os mais pequenininhos até os adultos que lá estão lá em cima, possam todos ter um aprendizado e momentos de paz e de harmonia entre todos. Pedimos também perdão aos espíritos que aqui estiverem conosco estudando. Foram admitidos na casa. Que possam nos perdoar qualquer mal que lhes tenhamos feito no passado. E aceitar o nosso convite à paz e ao entendimento. Para abrirmos a nossa reunião de estudos, deixamos depositado ali na sala 1 a nossa prece de Pai Nosso, em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Bem, depois que nós damos minutos finais, para falar as novidades dele. Vocês puderem ficar um pouquinho mais, né? Tudo Não, bem. a gente faz dentro do tempo. Tá bom. Vocês aqui sabem. O professor aqui manda. É melhor fazer já. Isso, Então, vamos lá. eu gosto. Eu ia pedir no início, mas eu fiquei. Então, Vamos lá, então. graça. Eu acho que ele está fluindo. Lembra que a gente ficou de continuar nossas propostas de fazer os encontros sobre os assuntos diversos, né? Então, a gente tinha feito sobre drogas, né? Aquilo que a gente fez com os médicos, lembra? Você que estava entendendo? Remédios. Lembro, né? Remédios e tal. Então, às vezes tem efeitos, quem toma muitos remédios, né? Para digerir, blá.
E muitos passam por dor, né? Porque vê a pessoa lá abusando disso, abusando daquilo, não consegue fazer nada. Então, o próximo encontro seria sobre dor, né? E o outro, lá para frente, lá em junho, seria sobre morte, né? Então, esse encontro, ele já conseguiu, o amigo, uma médica que trata desse assunto, para trazer o tema para nós, para depois abrir para perguntas e respostas, né? Então, é a doutora Eliana Vieira de Castro. Então, vai ser dia 26 e 4, no final do último sábado desse mês, né? Pós a paixão de Cristo. Então, ele sofreu. É um outro tipo de dor. Então, a gente tem um monte de dor, né? Dor física, dor emocional, dor de luto, dor psicológica, às vezes criada por nós mesmos, para a gente se esconder de uma situação, fugir de outra, né? Dor imposta por exemplo, tortura, confinamento, né? A pessoa é sequestrada, levada, imagina o que passa depois, né? Dor espiritual, né? Nós também temos, às vezes, tem gente que se coloca numa situação que a gente não entende, né? Mas às vezes é uma influência, né? E ela tem dor também. E dor causada por exclusão, humilhação, rejeição. Aí a gente precisa pensar no cartaz, né? Sona Eliane. Eliane. Escreveu Eliana, ela não tem. Eliane. Eliane. Aí a gente pensou no cartaz, né? Como você enfrenta as suas dores? Para chamar o pessoal para vir no sábado à tarde, porque a gente não vai fazer continuidade no domingo, porque foi muito puxado, né? Então vamos jogar para sábado. Né? Você conhece os diferentes tipos de dores? Em qual você se colocaria? Eu já passei por rejeição. É muito difícil. É uma bagunça, né? Passei também por dor de tristeza e depressão. Fui parar no UTI. Né? Porque a gente não sabe lidar com esse tipo de dor, acaba somatizando e influenciando. Então, pensem. Se está tudo bem, se quer acrescentar alguma coisa, se você conhece alguém que possa contribuir. Eu pensei em também convidar, além da esposa dele, que é psicóloga, convidar a Tânia, né? Que é da nossa sala, que ela enfrenta pessoas, trabalha com pessoas que enfrentam também essa situação de morte. Bom, pode entrar também. Não, eu vou dar uma passadinha. Tá bom. Quer ficar mais? Não, tá bom. Tá? Então, vamos pensar, vamos trabalhar, vai ser sábado à tarde, a gente ainda vai definir o horário direitinho, se vai ser 2 horas ou 3, né? Para ver melhor, tem um café, precisa de todo mundo um confeitinho de dia, né? Tá bom? Chá, só para ter mais depois conversa ainda todo mundo conhecer, né? Tudo bem, professor? Obrigada. Já sei. Posso acrescentar só uma coisa? Depois a Tânia te conta tudo. Não, só acrescentar. A Eliane, ela é paliativista, dos paliativos, ela é cardiologista em UTI. E ela vai trazer mesmo uma visão da dor, porque hoje dor não é só dor, tá? Tem dor social, que a gente não conhece, tem a dor emocional, que todo mundo conhece, tem a dor física, espiritual. Então, ela vai fazer uma apresentação com isso, né? Ela vai mandar, inclusive, os slides para a gente avaliar, para ela deixar. E a abordagem é geral. Então, a dor vista como a dor. Somos completos, né? Então, a dor também ela é completa. Ela vai trazer essa visão para a gente, né? Ela ficou feliz em lembrar dela, ela lembra, gosta muito do nosso cantinho. E, assim, ela ontem já estava preparando as coisas. Assim que ela mandou no grupo, para a gente poder dar uma avaliada, para ela ver se vocês querem. E disse, perguntei se ela quer convidar mais alguém lá da MEC para vir. Se não, eu procuro mais alguém aí para trazer. A ideia é se fazer como foi feito naquele domingo à tarde. É bom falar, porque ninguém fala de dor hoje em dia. Foi bom. Eu só precisa não determinar tempo para ela, né? Não, eu dei mais ou menos uma pincelada. Ela tem tudo pronto, praticamente. Ela liga levando os coisas.
tipo, entre 30 minutos, ela falando, daí para frente, 40 minutos, ela faz uma exposição. Segundo ela não vai falar da dor física na parte médica total, porque isso aí você acaba dormindo. Então, ela vai fazer um apanhado de tudo para depois jogar para eles. Tá bom assim, Eduardo? Tá bom? Tá. Eu acho que seria interessante ela falar um pouquinho sobre o sistema sensorial. Não, ela vai falar, só não vai ser assim o assunto principal. É isso, tá bom. E a parte espírita, que eu falei que ela vai fazer também, que é fundamental. Ela é da Associação Médica Espírita de Campinas. Tá? Então, a ideia minha, só propondo, é assim: a gente começa, faz 1h e 15, mais ou menos, faz uma confraternização de uns 30 minutos, alguma coisinha, toma um cafezinho, traz um bate-papo e tal, e aí vem a segunda parte, certo? Do assunto, e termina. Tchau para todo mundo, beleza? Não. Eu só queria passar para ela mesmo o tempo. Só queria passar o tempo para ela. Então, eu acho que daria 3 horas, das 2 às 5, com 30 a 40 minutos de confraternização. A parte social é fundamental. Eu acho que é. Também acho. E tem que comer também, senão qual é a graça? Reunir todo mundo. Nessa hora, muita gente faz uns contatos. Exatamente. Já vai pegando as coisas. Certo? Tudo bem, gente. Resolvido? Então, isso aí pode já vir desse. Fechou. Isso, Nossa, graças a Deus. Há muito tempo que estamos querendo, né? Continuar. E vamos lá, então. Nós vamos continuar, então, com o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 6, agora é a questão 235. Okay. O capítulo 6 é vida espírita. Nós estamos falando sobre a vida no mundo espiritual. Eu trouxe meu óculos de pé. Me chamo de vida espírita. Não vejo ninguém, mas eu consigo ler. Eu não consigo ler, eu sei que tem a coisa passa depois dos 30, fica assim. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios. Certamente, aqueles que se reúnem assim o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição dos eleitos. Você pode dar uma paradinha? Claro. Alexandre, você estudou o assunto? Eu não, Dudu. Não? Ainda não. Você me pegou agora. É porque a questão... Oi? Ele não fez. Então tá bom, vamos continuar aqui. Tá bom. É o seguinte, é que eu manifestei para ele e já manifestei para vocês. Está colocado no livro dos Espíritos, ok? Mas essa questão de ter um mundo transitório, em que o espírito vai para descansar, fazer força, ter mais forças e tal, é uma coisa que, para mim, é muito difícil de compreender. Ok? Então, estou sendo bastante sincero com vocês. É muito difícil. Por quê? Porque eu vejo um progresso contínuo. E o espírito, entre as encarnações, ele passa um tempo no plano espiritual, na vida espírita, certo? Para depois reencarnar. E também
dado que os próprios espíritos dizem que para estarmos em cada um dos mundos, há uma modificação do fluido cósmico universal para a vida ocorrer naquele mundo. E que, se eu estou aqui na Terra, se eu vou para um outro mundo, eu deixo o meu envoltório perispiritual aqui, o meu corpo espiritual, e ganho um novo lá onde eu vou. Para mim é muito complicado, né, ver a situação, conforme eles descrevem, dos mundos transitórios. Ok? Por que o mundo transitório não pode ser a colônia? Não pode ser o quê? Colônia espírita. Não. Não, mas é que essa daí, ela está na psicosfera da Terra. Então, quando eles falam de mundos transitórios, está falando mesmo, pelo menos na minha interpretação, de planetas, de mundo em que você possa habitar. Um mundo como a Terra. Pode ser mais ou menos como Deus é cognitivo, da maneira que eles entendiam. Como que explicar que eu tenho uma colônia na crosta da Terra? Eu acho que quando colocar como transitório, eu vou poder entender, porque é exatamente isso. A gente fica numa colônia, quer dizer, eu acredito, que a gente fica numa colônia, que a gente vai para o hospital, tem os hospitais, a pessoa nem sabe que está no hospital espírita, ela faz uma recuperação, aí começa a entender as coisas, para depois voltar. Posso ler a próxima? Porque ela vai trazer uma série de conceitos que eu não sei se vão ajudar ou se vão piorar a coisa. Pode ser, Bárbara? Então, vamos fazer uma coisa diferente? Sim. Você pode começar a ler sobre os mundos transitórios e retomar? E aí, na 2.3.000, e aí melhor você vai falar várias perguntas dentro do nosso aqui. Até chegar nessa que você está querendo. Então, vamos ler direto, sem interrupção. Então, vamos começar. Na 234. 234 primeiro, tá? Que é onde está lá mundos transitórios. Como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso dos espíritos. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes e nos quais podem habitar temporariamente. Espécies de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los, e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Na mesma questão, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim. Os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para irem aonde devem ir. Imaginai-os como aves que, de passagem, pousam numa ilha para refazerem suas forças, a fim de alcançarem o seu destino. 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Certamente. Aqueles que se reúnem assim o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição dos eleitos. E a 236 que a gente não leu ainda. Tá, vamos lá. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A sua posição é apenas temporária do mundo. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corporais? Não. Sua superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Essa esterilidade é permanente ou resulta da sua natureza especial? Não. São estéreis transitoriamente. Esses mundos, então, devem ser desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são
menos admiráveis das que chamais de belezas naturais. E a penúltima, visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia no mesmo estado? Já esteve. Em que época? Durante a sua formação. Por isso que eu falei, não sei se vai ajudar ou se vai trazer mais dúvidas aqui. Essa 2, 3 livros. Eu entendi nessa 1, 2, 3, 4 como ela, por exemplo, assim, meu entendimento. Esses tipos serrantes, locais de repouso, seria o que a gente chama de umbral, onde ele tomaria consciência, fez de errado, ele pode sair daquele local. Sim. E para lugares melhores. É onde, na hora que ele toma, percebe o que fez de errado, se perdoa, né? Se perdoar para poder. De perdão também pelo mal que fez aos outros, ele consegue ir para mundos melhores, ele consegue voar. Ali ele também está aprendendo. Né? Ele também está em evolução naquele lugar que consegue tomar consciência e evoluir um pouco. A início, pelo menos. Pelo Eduardo, que não concorda, é que é tudo uma terra. É terra, crosta terrestre, agora como você posso falar, mas assim, para mim é um pouco difícil, a não ser que se colocasse esse tipo de planeta aqui dentro da escala dos mundos que o Kardec colocou, aí ok. Porque ninguém fala em reencarnação aqui, está falando do planeta estéreo, você não precisa ter corpo, é só o espírito que está lá descansando, não necessariamente aprendendo, ele está descansando. E daqui ele sai para alcançar aqui, ele fala oposição dos eleitos. Só que está depois de uma regeneração, então. Porque se ele vai para a natureza, não dá salto. O Kardec fala sobre natureza daqui a pouco. Dá a impressão que você vai, você descansa aqui, daqui a pouco você sai para o mundo perfeito. E não é real isso. Não faz sentido. Para mim, pelo menos, esse troço aqui é meio transitório. Mas... Não, mas você vai estar descansando lá. Então, complicado, né? Ele pode... E a Terra, não, e pior de tudo, a Terra já foi. Isso que é o mais interessante que está aqui. Então, a Terra já foi. Quando? Durante a sua formação. Então, muito antes da gente estar reencarnando aqui, a Terra já foi isso. Era isso também. Não são os pontinhos, assim, quando ele está aqui agora, né? A gente deveria ter feito um barraco, tem isso uma toalha, né? Meio complicado isso aqui. Então, a gente não vai direto uma carga especializada. Então, eu acho que isso daí... Até chegar lá. Então, dá a impressão que são espíritos que estão à frente da nossa evolução e passam nesses mundos transitórios, não é? Não, dá a impressão aqui, não estou dizendo que seja isso. Você está lendo aqui? Para mim, isso daí é muito estranho. O Kardec não precisava ter colocado isso no livro dos Espíritos. Para que tem um comentário aqui, não? Não, é porque confunde. Não, é porque confunde. Não, porque eu pensei assim, sabe no Vale dos Suicidas, quando a Falange de Maria adentra para fazer o resgate. Isso é um bom tempo de erradicidade. O que vai acontecer? Ele vai para socorrido, ele vai para um hospital, ele vai ser atendido, isso também é descanso. Que ali no meu centro, a presidente não queria morrer, porque lá não tem descanso. Esse negócio lá não está certo, não tem descanso lá. Ninguém dorme. Então, eu não quero morrer, porque lá é 24 horas, 24 horas. Opa, isso é bom, né? Você pelo menos trabalhar direto é complicado. Preguiçosa essa presidente do centro. Mas eu falei dentro. Lá do CBT. Você comentar agora, então, o que o Kardec traz para nós. Então vai. Então, lê o que o Kardec está falando. O Kardec comenta, vamos ver se pelo menos... Para mim, do jeito que está, eu vou trazer minhas opiniões. O Kardec fala bastante aqui. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida está em toda parte.
Assim, durante a longa série de séculos que se escoaram antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos sobre essa massa informe, nesse árido caos onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Os seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, aí procuravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ele servisse para alguma coisa. Quem então ousaria dizer que entre esses bilhões de mundos que circulam na imensidade, um só, um dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Ele continua. Qual seria, então, a utilidade dos outros? Deus não os teria feito senão para recriar os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que emana de todas as suas obras, e inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber. Ninguém contestará que nessa ideia de mundos ainda impróprios à vida material, e, portanto, povoado de seres viventes apropriados a esse meio, há alguma coisa de grande e de sublime, onde se encontra, talvez, a solução de mais de um problema. Acabou? Acabou. A continuidade. Não, agora acabou. Vamos passar para outro tópico depois disso. Então, primeiro, ele está falando efetivamente de um mundo material. Sim. Que não tem vida orgânica ou qualquer vida possível. O que tem é espíritos chegando ali e ficando um tempo para depois ir para onde tem que ir. Então, você tem todos os estágios possíveis. Então, não é só, Os eleitos, embora ele use a palavra eleitos aí, né? É eleito para ir para o mundo de expiação e prova, é eleito para ir para o mundo primitivo. A viagem. Né? Mas, de qualquer forma, é efetivamente um mundo em que uma quantidade de espíritos fica antes de ir para outro lugar. Quem sou eu para discutir a vontade de Deus, mesmo? Entretanto, nós estamos lendo um livro ditado por espíritos, por médiuns. E, portanto, não é Deus que veio e falou, é assim. Não estou, de maneira alguma, discordando da informação que está colocada no livro dos Espíritos. Só estou dizendo que é difícil de compreender, dado que existe uma sequência colocada pelos próprios espíritos da falange do Espírito da Verdade, né, em que nós vamos fazendo progressão ao longo da nossa eternidade após a criação. Então, não sabemos quando fomos criados. Muito bem. Não sabemos quando fomos criados. Então, nós somos, entre aspas, eternos. Fomos criados algum dia, mas nunca mais vamos morrer. Vamos desaparecer. Certo? E isso tem um progresso contínuo, até a perfeição, até chegar a mundos perfeitos, em que são habitados por espíritos perfeitos, e que fazem parte da cocriação. Ou seja, eles auxiliam Deus, né, na formação de cuidados, né? Então, a gente coloca Jesus como sendo o governador espiritual do nosso planeta, aquele que
auxiliou e deu vida, né, aos espíritos habitarem, aqueles espíritos que habitam a Terra. Como nós conhecemos a vida aqui. E em qualquer outro mundo, isso também se fará. Então, é muito mais lógico, seria muito mais lógico se falar que entre uma vida física encarnada e uma outra vida encarnada, que é a vida espiritual, a vida espírita, a vida de espírito errante, né, que vive na erraticidade, seria muito mais lógico que isso se desse na psicosfera, ou a gente fala de atmosfera, porque nós estamos respirando o ar, né? A psicosfera é, vamos dizer assim, tudo aquilo que as nossas mentes dos encarnados e desencarnados ligados à Terra, né, exalam. E cada mundo vai ter uma psicosfera melhor, né, ou pior, de acordo com o crescimento espiritual dos espíritos que estão ali. Então, não faz sentido para mim ter um mundo em que os espíritos se agrupam, como ele coloca, em espécies de acampamentos, em que ele dá uma paradinha, por causa da erraticidade longa, né, para dar uma descansada antes de ir para onde tem que ir. Então, vai ter, olha, para onde ele tem que ir depende do grau de evolução dele. Então, a gente tem a ideia do espírito eleito, aquele que alcançou a perfeição. E não é isso que dá para entender aqui. Pode ter tido êxito do médium que estava escrevendo. Vejam que o Kardec trabalhou com muita informação conseguida de grupamentos de pessoas que estudaram e tinham feito perguntas para os espíritos por meio de médiuns, né, que passaram para ele toda essa informação. E aí ele coloca aqui essas perguntas e respostas, e aí ele faz uma explicação. Então, eu só estou dizendo que é muito mais razoável nós entendermos que o espírito vai... Vamos pegar aqueles que estavam, né, que são recolhidos para um lugar que a gente vai chamar de Vale dos Suicidas, que está lá no livro, né, Memórias de um Suicida, e que, quando eles são retirados de lá, após perderem todo o seu fluido vital, eles são levados para a colônia de tratamento. Né? E aí eles ficam lá até estarem aptos a reencarnar. Mas isso é no ambiente da psicosfera do planeta Terra. Então, o entendimento de ser esse lugar, né? Um lugar em que você vai poder descansar, é amparado, vai poder estudar, né? Vai se refazer e aí depois se reencarna, né? É razoável que seja isso. Mas aqui não está falando desse tipo de coisa. Ele não encarna, mas fica parado naquele mundo. Então, você imagina
um espírito que está na erraticidade, somos todos nós, quando não encarnamos. E aí eu vou dar uma paradinha no mundo que está em formação. Vou dar uma mãozinha. Vou dar uma descansada. Ah, não, uma descansada. Não, podia aproveitar a mão de obra. Não, dá uma arrumar o planeta. Não, fala de dar uma descansada. Me desculpem todos os companheiros e companheiras aqui, mas para mim é muito difícil entender o que está escrito aí. Nessa parte. Tanto que o Kardec ele explica e não explica. Hã? O Kardec também não explica, ele mais confunde. Ele joga para o outro lado. Como é que você vai dizer que não tem mundo habitado? Ninguém falou isso. Nós estamos comentando simplesmente que é estranho. É. É só isso, não? Então, não pode ser isso. Se chegar lá, né? Se não chegar lá, eu vou fazer. Você vai dar uma descansada nesses mundos? Eu? Pois não, alguém levantou a mão aqui. É o Fábio. Manda lá. Pode falar. Então, Eduardo, numa interpretação simplificada, vamos dizer assim, eu entendo fazendo uma comparação com os nossos dias aqui na Terra, tá? Então, esses mundos não são propriamente locais de descanso, mas um local de repouso, de preparação para aquilo que virá, tá? Não me estão ouvindo? Não, estava muito alto, estava baixando, Fábio. Está tudo bem. Pode falar. Então, por exemplo, como hoje a gente vive o dia de hoje, aí nós nos retiramos para o nosso quarto, a nossa cama, tá? Repousamos para o dia que virá, tá? Então, é algo mais ou menos assim. Agora, entender como é esse mundo de passagem, de preparação para a próxima vida, os próximos dias, é difícil de entender, porque a gente não conhece. Ou melhor, até conhecemos, mas não nos lembramos dele, né? Mas eu faria essa comparação, tá? Só isso. Tá bom. É uma possibilidade de entendimento. Por enquanto, eu vou me reservar o direito de chegar um dia, chegar para o Kardec e falar, cara, como é que fez? Você me avisa que eu vou junto, hein? Você me avisa que eu vou junto. Não, então uma coisa que é importante, nós podemos sim questionar o que vem no livro do Espírito, porque o próprio Kardec disse que se um dia a ciência contradissesse a doutrina, ficássemos com a ciência. Não aconteceu. Ele deixa essa abertura e é importante, senão você vai virar um leitor de Bíblia também. Você só vai aquilo que vem. Não, a gente tem que raciocinar em si. Importante. Então, entendido, a visão a comparação do Fábio é interessante, certo? Nós repousamos durante a noite, não sabemos o que acontece e tal, e depois vamos amanhecer um novo dia, né? Então, podemos, talvez, ir para um mundo desses? Pode ser que sim. Que apareceu do Kardec. Não, eu vou atrás do Kardec. Pô, e aí, como é que você faz isso? Cara, como é que é isso? Me explica isso. Mas tudo bem, nós vamos chegar lá. Mas é bom discutir. Tem que raciocinar. Podemos passar para o próximo tópico? Sim. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A questão é 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma conserva ainda as percepções que tinha quando da sua vida física? Sim, e outras que ela não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscureciam. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Comentários? Pode explicar. A 238 agora.
As percepções e os conhecimentos dos espíritos são indefinidos. Em uma palavra, eles sabem todas as coisas? E a resposta: quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes sobre todas as coisas. Então, somos nós. Exatamente. É uma questão de lógica. Como os espíritos imperfeitos. Exato. Estão aprendendo tudo. Portanto, quando chegarmos próximos a ser espíritos superiores, assim, próximos da perfeição, entenderemos essa questão dos mundos de repouso, transitórios. Exatamente. E você vê, quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem, porque a sabedoria absoluta só de Deus vai chegar nunca ela. Então, né? Tem essa gradação. Ok. A 239 agora. Os espíritos conhecem o princípio das coisas. Conhecem segundo a sua elevação e a sua pureza. Os espíritos inferiores a esse respeito não sabem mais que os homens. Está todo mundo no mesmo nível? Acho que o Kardec já deu a resposta. É muito importante. Mas é graduado. Mas aqui não é o mundo transitório. Não. Eu acho que essa parte escapou, não era pra gente. Chegou muito cedo. Mas vamos lá. Tem uma coisa importante, né, nessa divisão dos espíritos inferiores e superiores, né? Mas lembra, ele está aqui, por enquanto, falando do espírito livre. Ok? Nós estamos falando do espírito livre, ou seja, ele está na vida espiritual. Ele não está encarnado. Certo? É disso que ele está falando. E aí, é muito importante a gente entender. Se eu estou no mundo espiritual, em princípio, eu poderia lembrar e saber de tudo o que eu já fui, tudo que já passou comigo, como que eu fui criado e assim por diante. Mas este conhecimento é limitado. Esse livre-arbítrio de que eu quero saber, ele é limitado. A espiritualidade superior sabe que, se eu tomar conhecimento de determinadas coisas, de determinadas vidas que eu tive, eu vou desequilibrar e atrasar o meu progresso espiritual, porque eu não vou conseguir aceitar tudo aquilo. E é por isso que eu digo que é de um contínuo. Então, quando ele fala assim, os espíritos inferiores sabem até o que eles sabem. Os superiores sabem muito mais, ou seja, Sim. Né? Quanto mais próximo da perfeição, mais sabem, mais saber eles têm. Então, eles têm essa também compreensão. Esse saber é conhecer, saber a sua posição, né, como espíritos no universo. Então, é interessante a gente perceber aqui que ele está falando do espírito vivo. Porque muita gente acha que foi para o mundo espiritual, morreu aqui, pronto, já sei de tudo. Já sei tudo. Né? E não é assim que acontece. Muito menos seremos anjos, arcanjos e vão estar ali do ladinho de Deus, fazendo tudo que nas coisas de Deus, falando assim, agora você vai ter a sua vaquinha, você tirar seu leite. Tem que torcer para não esquecer. Eu estou só falando isso porque é muito interessante. Quando eu fui para São Carlos, eu morei numa pensão
E a mãe da dona da pensão, ela era testemunha de Jeová. E ela levava a neta uma rédea firme. Certo? As outras netas não, mas aquela que estava sob a guarda dela, ela que levava tudo. E eu chamava ela sempre de vó. E ela gostava muito de conversar comigo, e ela tentava o tempo inteiro falar para mim que eu estava errado, porque eu era espírita. Né? E ela falava para mim assim, que quando ela morresse, chegasse na vida com Deus, né? Todos os bons, os eleitos, aqueles que forem bons realmente, fizerem as coisas, iam ter a sua casinha, o seu pasto lá, ia ter a comida, que ia ter tudo, ia viver em paz, sossegado, sem ninguém ficar amolando nada. E esse conceito, né, ele é muito forte. E muitos espíritas também pensam que vão, né, morrer e vão estar muito bem no plano espiritual. Né? Então, é só para saber. Porque ele acha que libertou-se da matéria, pronto, já sabe de tudo. Não, não é assim que funciona. Eles estão dizendo claramente aí que vai depender do quanto que você, quanto de inferioridade você ainda tem. Você falou importante. Desencarna é só uma mudança de plano, somos os mesmos. Tem que torcer para você não esquecer uma parte ainda, né? Quando chegar lá, já tem isso. Então é importante você ter sempre essa visão, porque não é incomum haver um endeusamento de espíritos porque estão próximos. Não. Aqueles que estão par e passo com a gente, não sabem até menos que nós, muitas vezes. Então tem que tirar esse mito de espírito. Não, morre aqui, você vai estar do mesmo jeito lá de óculos, enxergando mal, sei lá, não vai mudar muita coisa. E o conhecimento também. Tanto que ele usa aqui o termo, não sabe mais que os homens. Esse homem, subentenda-se, nós encarnados. Muito legal. Os espíritos compreendem o tempo como nós? Não. E é por isso que não os compreendeis sempre, quando se trata de fixar datas ou épocas. Comentário do Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer. E os séculos, tão longos para nós, não são aos seus olhos senão instantes que se esvaecem na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam nos céus. Vou fazer um comentário importante, eu acho. Quando nós conversamos com determinados espíritos para serem trazidos nas reuniões mediúnicas, muitos deles estão considerando, né, que ainda estão vivendo as situações, certo, que marcaram demais a sua história num determinado momento da sua reencarnação, e são séculos em que o espírito vive como se fosse ainda a mesma situação. É muito interessante. Ele não faz ideia de que nós hoje estamos num mundo, né, que é quase mais de que 2000 anos depois do nascimento de Jesus. Né? Para alguns, eles nem sabem que existiu Jesus. Eles estão presos ainda àqueles momentos. A mente está presa ali. Então, para ele não faz
Questão nenhuma se é 1000 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos. Eu não tenho ideia daquilo que passou. E eu fico assim, intrigadíssimo, porque o espírito pensa desse jeito e ele tem aquilo muito claro para ele que a coisa é daquele jeito. Continua naquela Ele época. continua preso naquela época, naquela vida que ele tinha. E não é comum. É muito interessante, gente. É muito interessante. Então, quando o Kardec comenta aqui que ele realmente, os espíritos realmente, tanto faz como tanto fez a passagem do tempo, né? O espírito, ele não percebe, embora o tempo a gente sabe que está passando, e não é uma criação somente humana, né? Quer dizer, isso a gente percebe que existe o tempo, existe o progresso, a gente não consegue conceber a ideia de progresso espiritual sem que a gente leve em consideração o tempo, a existência do tempo e o decorrer do tempo, né, vamos dizer assim. Mas conceitualmente, dependendo de como que o espírito reage a isso, não faz diferença. Não faz diferença se ele está vivendo há 3.000 anos atrás ou hoje. Essa noção de tempo não tem. Ele não entende. É a mente dele, né? Quer dizer, é exato. A mente O está tempo presa ali. passou, tá? O tempo passou. O tempo passou. Mas ele está para Mas ele. ele não se dá conta disso. E nesse momento, o que eu queria chamar a atenção também é que muitos espíritas, quando interpretam essas informações, falam assim, não, o tempo não existe para o espírito. Não, existe. É que ele não se dá conta de que existe. A mente, ao se prender numa determinada época das suas diversas encarnações para progredir, ele se prende ali e aí ele perde a noção do tempo, do decorrer do tempo. É como eu vejo, tá? E eu acho que não é correto dizer que para o espírito não tem o tempo. Eu não concordo com essa interpretação de muitos companheiros. Muito simplista. Nós vamos ter que encerrar. A relatividade não é para explicar essas coisas. Dá para explicar pela relatividade, mas ninguém, não tem muita gente que tem relatividade. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento em prece, agradecendo a equipe espiritual, e pedindo a ela que cada um de nós receba um passe espiritual renovador de energias, colocando em equilíbrio todos os centros de força, e dessa maneira a circulação das energias espirituais possam atingir todos os órgãos do nosso organismo físico, comandados pelos diferentes centros de força, trazendo assim paz ao nosso coração, tranquilidade e serenidade, para enfrentarmos a próxima semana que se inicia para todos. Que possamos levar aos nossos entes queridos tudo aquilo que recebemos
de paz e alegria no dia de hoje, nesta casa de oração. Com o coração tranquilo e sereno, encerramos, deixando a nossa prece também para o irmão mais necessitado. Encerrando o nosso estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai as nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Muito bem. Chamar a Wesley para explicar. Pode ser rápido, né? Sim, Chamar o Wesley para explicar a coisa. Tchau.